Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, estejam saudáveis. Sei que estou um tempo sem postar vídeo, mas estou aqui para mais um vídeo. Então eu já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo para os seus amigos aí que têm interesse em psicanálise, que têm interesse no comportamento humano. E se você já não é inscrito aí, dá aquela forcinha, beleza? E hoje eu quero falar de um assunto que é de extrema importância para a prática clínica, que é a compulsão à repetição. Freud ele desenvolve, a sua teoria partindo da experiência clínica. Freud ele foi um grande teórico que sempre teve com base no aprendizado ali nos seus próprios pacientes. Então ele foi entendendo essa repetição dos pacientes, ele foi vendo padrões ali que geralmente se repetia, como por exemplo é o caso do complexo de Édipo, onde ele via que essa dinâmica familiar gerava muitos traumas, muitas fixações e consequentemente sintomas, inibições e daí por diante. E Freud, com esse seu olhar atento, ele viu um dia o seu netinho brincando de um jogo forte dá, que é um jogo que você lança o objeto e depois pega ele. E Freud percebeu que ele brincava muito disso, principalmente na ausência da mãe dele, Então Freud entendeu que essa brincadeira do forte dá era uma forma da pessoa tentar lidar com a ausência, tentar simbolizar a ausência. Então, quando nós estamos nos desenvolvendo, a gente cria ali algumas barreiras psíquicas, para que nós possamos ter uma vida estruturada em sociedade. Se você quiser saber mais do desenvolvimento psicossexual, eu tenho vídeos no canal, tá? Então, a gente ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo, as nossas barreiras psíquicas, vamos fazendo recortes para criar uma imagem ali de quem somos. Só que existem alguns comportamentos que nós temos que nós não conseguimos entender o porquê temos aquele comportamento. Esse entendimento, essa experiência que levou a gente a se comportar daquelas vezes, muitas vezes, ela está no inconsciente. Ela está num acesso que nós não conseguimos ter ali sem esse trabalho de escavação. Então a gente repete, por exemplo, é o caso de uma pessoa que sempre entra em relacionamentos abusivos, mas por que ela sempre entra naquilo? Aí vai falar, é karma, eu nasci com o dedo podre para homem, ou vai para aquela pessoa que tem um chefe que é extremamente abusivo e ela só consegue ficar em empresas que tem um chefe que é autoritário, que é chefe arrogante, sem saber o porquê ela só escolhe essas pessoas, sem saber por que ela atrai essas pessoas. Então, quando vai investigando os padrões, vai entendendo que ela está repetindo dinâmicas familiares. Talvez para essa moça, ela se envolve em relacionamentos com homens abusivos porque ela tinha um pai que também era abusivo, ou ela teve um pai que nunca deu atenção para ela e nessa figura desse homem abusivo ele dá um mínimo de atenção ali e para ela é suficiente porque nunca teve atenção devida. E ou o homem que, por exemplo, está em constante conflito com os chefes e não entende, mas ele sempre estava em conflito com o pai ou com a mãe e assim sucessivamente. Então, quando chega no trabalho clínico, vai escavando essas memórias, o paciente consegue entender o porquê ele age assim. Então, ele tem um relembrar. Então, ele repete, a compulsão à repetição, ele repete. Então, quando ele faz esse trabalho, ele relembra dessas coisas. Só que o simples fato de relembrar não é suficiente, porque essa resistência que tem a compulsão, ela cria uma resistência tão grande que é difícil sair, é difícil fazer o processo de elaboração, é difícil fazer esse processo de autonomia e ele exige tempo. Então você repete, você relembra e você continua repetindo, você sabe que está repetindo, mas você precisa ter tempo para fazer essa digestão, para conseguir fazer essa transformação. E muitas vezes Freud fala de
resistência de transferência dentro da clínica. Quando o paciente está ali falando, né, sobre fazendo essas associações, falando sobre essas questões e de repente ele para de falar e começa a sentir raiva do analista, começa a sentir amor pelo analista, começa a sentir ali ódio pelo analista, desejo de abandonar a sessão, ele está fazendo aquilo que Freud chama de act out, ou seja, ele está atuando, ele está repetindo ali como uma forma de transferência, ele está repetindo ao invés de relembrar. E Freud fala que é necessário fazer ele relembrar, fazer ele parar de atuar e fazer ele relembrar para que ele consiga fazer essa elaboração. Quando a associação é interrompida, quando esse relembrar é interrompido, o paciente ele atua, e ele atuando é como se fosse um regresso ali nas sessões de terapia, nas sessões de análise. Então é interessante sempre levar o paciente a relembrar, e para isso o analista precisa ter muita paciência, precisa ter um bom manejo das transferências que vai surgir, para que o paciente consiga, ao fim desse seu processo, a transformação desejada, a elaboração e a simbolização daqueles traumas que durante muito tempo ele carregou. Está bem? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. É claro que esse vídeo não esgota esse assunto, compulsão à repetição, os textos de Freud, como recordar, repetir, elaborar, são textos que ele abre ali um canal para uma grande discussão, para uma grande teorização. Então esse vídeo ele só traz essa parte mais introdutória. Eu aconselho muito vocês a ler o texto do Freud, recordar, repetir, elaborar, para entender mais sobre essa construção, essa nova visão que Freud vai tendo conforme as suas experiências clínicas, tá bom? E se você gostou desse vídeo, te recomendo a ver os outros do canal e espero que possamos estar aí juntos novamente no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!